Olá, nono ano, tudo bem? Vamos então ver o bloco 8 da nossa apostila, continuação, conjunto dos números reais, né? Tá na página 405. Então, enquanto isso, vocês abram a apostila na página 405 e acompanhem a professora, tá? Então, assim, gente, as minhas duas turmas já viram isso no início do ano, mas mesmo assim a gente vai dar uma olhadinha, né? Então, o conjunto dos números reais, ele é representado pela letra R maiúscula, lembra? Ele é aquele conjunto que tem todos os números. É a união do conjunto dos racionais com os irracionais. Então, a união dos racionais, que são as frações, as dízimas, os naturais, o zero, os inteiros, junto com os irracionais, que são as dízimas não periódicas, as raízes inexatas, dão o conjunto dos reais, tá? Ou eu já expliquei isso para vocês, ou um número é racional ou um número é irracional. Ele nunca vai ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Porque ou ele é racional ou ele é irracional, tá? Não tem uma... Um não tá dentro do outro, um não tá relacionado com o outro, eles estão totalmente separados, ok? Então, a intersecção entre o conjunto dos racionais e dos irracionais é vazia, não tem nada. O conjunto intersecção possui elementos comuns aos dois dados. Então, não é o caso, não tem conjunto, não tem nada comum, tá? Como já vimos também, os números naturais e os inteiros são subconjuntos do Q, como Q é um subconjunto de R. Então, N e Z são subconjuntos de R também, tá? Isso quer dizer o quê? Que tá dentro, né? Faz parte. E aí, para fazer a questão 2, que a gente vai fazer agora, a gente vai relembrar primeiro isso aqui, ó, tá? Isso aqui quer dizer união, quer dizer juntar, né? Juntar tudo de um com tudo do outro. Isso aqui quer dizer intersecção, quer dizer o que tem em comum, né? Isso aqui quer dizer estar contido, lembra? Está dentro. Lembra que eu usei o exemplo do ovo de Páscoa, do bombom? Está dentro, está contido, e que o ovo de Páscoa contém o bombom? Então, este é o contém. Quando eu estou falando do objeto que contém o outro, eu falo, por exemplo, Lucas contém o tênis. Agora, quando eu falo do objeto, por exemplo, o boné está contido no Lucas, digamos assim. A carteira está contida no Lucas, tá bom? Então, vamos relembrar isso aqui. Quem quiser anota, mas vocês já devem ter anotado lá no caderno que no início do ano eu mandei anotar. Mandei não, né? Pedi. Complete as sentenças usadas um dos seguintes símbolos: N, Z, Q, I, R. Lembrando que N é naturais, Z é inteiros, Q é reais, I é irracionais, R é reais e esse aqui é o conjunto vazio. Então, se alguém não lembra de algum, anota aí na apostila, tá? Pausa, volta o vídeo e anota. N naturais, Z inteiros, Q racionais e irracionais. É só voltar. A gente fala rápido mesmo para não ficar um vídeo muito extenso, mas vocês podem pausar e voltar quantas vezes quiserem, tá? Qual que é a união dos naturais com os inteiros? O próprio inteiro. Qual que é a intersecção dos naturais com os inteiros? O natural, tá? Então, quando eu tenho os naturais e os inteiros, a união vai ser o maior. O que está nos dois ao mesmo tempo vai ser o menor, que é os naturais. Essa é a intersecção, e assim com os outros também, tá? Qual que é a união? Sempre a união de um menor com o maior vai dar um maior. Dos naturais com os racionais é o próprio racional. A união dos inteiros com os racionais é o próprio racional. A intersecção dos inteiros com os irracionais é ninguém, é vazio. Os irracionais não têm intersecção com ninguém, tá? Eles não têm intersecção porque eles são um conjunto à parte, são separados. É como se eles fossem os isolados, digamos assim. Eles não se misturam, eles são um grupo à parte, tá? A união dos racionais com os irracionais, a união forma os reais. Lembra que eu fiz esse desenho para vocês? Aqui é os reais, aqui estavam os racionais, que neles tem o Z, que neles tem o N, e aqui eu desenhava os irracionais. Vocês lembram que é as dízimas não periódicas, as raízes inexatas, o π, o número de ouro, o número E, que é o número de Euler, né? Então,
A intersecção não tem, porque eles não se juntam jamais. A união é os reais, é tudo. A intersecção do I com os reais é o I, né? O que tem no I e nos reais ao mesmo tempo? Ele mesmo. Qual é a intersecção dos reais com o quê? O próprio quê, tá? Agora os reais. Os reais contêm quem? Todo mundo, gente. Os reais contêm os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os próprios reais. Um conjunto sempre está contido dentro dele mesmo, tá bom? E os reais também contêm o conjunto vazio. Agora o que? O que contém os naturais, os inteiros, ele mesmo e o vazio. O vazio está contido em qualquer um deles, tá bom? Agora o Z contém ele mesmo, os naturais e o vazio. Agora mudou, não é mais contém, é está contido. O C quer dizer está contido, ó, lembra? C está contido, a gente viu isso no início do ano. Então o N está contido em quem? Nele mesmo, no Z, no Q e nos reais. O Z, nele mesmo, no Q e nos reais. Q de racional. O Q, que é os racionais, nele mesmo e nos reais. O I, nele mesmo e nos reais. E o I contém quem? O I só contém ele mesmo e o vazio. Lembra? Anota aí, o vazio está contido em qualquer conjunto. Pode anotar isso, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Os reais contém todo mundo, tá? Os racionais contêm todo mundo, menos os reais e o I, e assim sucessivamente. Vamos agora para a sistematização do conjunto dos números reais. Aqui embaixo, ó. Página, deixa eu localizar, que página que vocês vão agora? 408. Exatamente, vamos fazer um resumo. Ao finalizar este capítulo, estamos concluindo as ampliações dos conjuntos numéricos do fundamental. Nas discussões realizadas até agora, faltou apenas analisar um tipo de número que expressa a probabilidade na ocorrência de um evento. Vamos a ele? Vamos então a esse número? Você deve se lembrar de que, para calcular a probabilidade de ocorrência de um evento E, basta dividir o número de resultados prováveis pelo número de elementos do espaço amostral S, ou seja, isso aqui, tá? Então, por exemplo, se eu lançar um dado, qual a probabilidade de ser um sexto, porque é um de um total de 6? Qual a probabilidade de ser um número par? 3 sextos, porque tem 3 pares de 1 ao 6. Qual a probabilidade de ser ímpar? Mesma probabilidade, 3 sextos, tá? Então, para achar a probabilidade, eu divido o número de elementos pelo total. Se vocês forem na sala de aula 30 alunos, qual a probabilidade de você ser sorteado? 1/30. Se forem 14 meninas, qual a probabilidade de ser uma menina? 14/30, ok? Vamos retomar essas ideias, estou lendo, vocês podem me acompanhar, partindo do espaço amostral para o experimento do lançamento de um dado. Então, espaço amostral é onde a gente escreve todos os possíveis resultados. Então, o espaço amostral do lançamento de um dado é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, isso é o espaço amostral. A gente coloca um S maiúsculo e escreve todos os nomes, todos os números. Se eu quisesse falar o espaço amostral do nono C, eu falaria o nome de todos vocês, tá bom? Para esse experimento, obter a face 7 no lançamento de um dado é um experimento, um evento impossível. Por quê? Tem 7 aqui no dado? Não, gente. Então, nesse caso, obter a face 7 no lançamento de um dado é impossível. Logo, a probabilidade é igual a 0. Para esse mesmo experimento, obter uma face menor ou igual a 6 no lançamento de um dado é um evento certo. Logo, a probabilidade é igual a 1, tá? Qual é a probabilidade de vocês ter matemática de segunda-feira? Seja na aula online ou presencial? 100% que vocês têm matemática.
1. Qual é a probabilidade de você ter matemática na quinta-feira, em qualquer uma das aulas, online ou presencial? 100%, tá bom? Vamos então para as próximas questões? Vamos continuar então no resumo da página 408. Seja o evento obter a face com o número par de pontos. Foi o que eu falei para vocês, ó. Já tinha dado esse exemplo, é 3/6. Por quê? Porque tem 6 pares, né? Tem 3 pares, desculpa. Tem 3 pares num total de 6 números. Então a probabilidade é meio, ok? Essa probabilidade está situada entre 0 e 1. A probabilidade, a partir de agora, é expressa sempre por um número real, racional ou irracional. Assim, podemos dizer que todos os números com quais estamos trabalhando são reais. Resumindo, os números reais englobam. Então, quem que os números reais englobam? Vamos resumir? Eles englobam os naturais, que são o 0 e os positivos. Peraí que eu vou pegar outra caneta. Então, os reais englobam os naturais, que são os positivos e o 0. Os inteiros, que são os 0, os positivos e os negativos. Os racionais, quem são os racionais? Os zeros, positivos, os negativos, as frações, as dízimas periódicas, os decimais exatos, tá? As dízimas periódicas, eu já falei, os decimais exatos eu falei, as frações, tá? Os números irracionais, quem são os números irracionais? São as raízes inexatas, o pi, as dízimas não periódicas, tá? Tudo isso a gente já estudou. Aí, a professora Rita propôs para nós fazer 2 questões. 3, na realidade. 3, ó. Exercício 2, que é esse aqui, eu já deixei aqui, vocês vão me acompanhar. Vocês podem copiar na apostila, então o que eu fizer aqui, vocês vão copiar na apostila de vocês. Então, eu fazendo aqui, vocês copiando aí. Não copiem enquanto eu faço. Primeiro copiem, depois me escutem, ou primeiro me escutem, depois copiem. Pausem o vídeo, por exemplo, se vocês pausarem agora, vocês conseguem copiar e depois me ouvir. Então, vamos lá? Vou resumir, porque senão o vídeo fica muito grande, já tá com 12 minutos e meio. Tem um quadrado, tem um círculo dentro do quadrado. A pergunta é, qual a probabilidade de eu escolher um ponto e esse ponto não estar dentro do círculo, ou seja, ele estar aqui, ó. Qual é a probabilidade, tá? Todo esse espaço escuro, qual é a probabilidade? Bom, eu preciso achar a área do quadrado inteira, que eu achei, tá aqui, ó. É lado vezes lado, lado vezes lado, 10 vezes 10 dá 100. Depois eu preciso achar a área do círculo, mas eu não quero saber a probabilidade disso. Eu quero saber a probabilidade do que não está dentro do círculo. Como é que eu vou fazer? Bom, se eu já achei o todo, eu já achei o que tá de amarelo, né? Amarelo fluorescente, digamos assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair, né? Então, eu acho a área do quadrado, já achamos. Eu acho a área do círculo, πr ao quadrado. Se todo lado é 10, o raio é 5. Se tudo é 10, daqui até aqui, então aqui é 5. Então, por isso que eu usei 5 ao quadrado, que dá 25, que vai multiplicar o 3,14, que vai dar 78,5. Tá? Aí depois que a professora fez isso, a professora veio para a segunda conta, essa foi a primeira, né? Essas duas foram a primeira, a professora veio, subtraiu a área de tudo menos a área de amarelo, tá? Porque ela é a área do círculo. Aí a professora achou um valor. Esse valor é a área sem ser o círculo, ok? E aí, é 21% de um total de 100, porque o todo é 100, né? A área do círculo é 21,5. Não, mentira. A área do círculo é 78,5. A área de tudo, eu acabei de achar aqui, ó, é 100. Então, tudo é 100. 100 menos 78,5, 21,5. Então, é 21,5 sobre 100.
Qualquer número sobre 100 é por cento, então é 21,5%. Essa é a resposta procurada, a resposta final, tá? Questão 3. Para fazer a questão 3, a gente precisa achar a área de tudo, que é o quadrado, tá aqui. Depois a gente precisa achar a área do triângulo, esse aqui. E aí responder as perguntas. A área do quadrado é lado vezes lado. 4 vezes 4, 16. A área do... Peraí. Deixa eu centralizar melhor para vocês enxergarem. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. É uma fórmula que vocês viram lá no 7º ano. Base vezes altura dividido por 2, tá? A base é 4, a altura também é 4, ó. Base vezes altura, 4 vezes 4, 16, dividido por 2, 8 centímetros quadrados, ok? E agora a gente vai para as questões. Qual é a probabilidade de eu escolher um ponto que esteja no triângulo ABM? Gente, o triângulo ABM é esse aqui, ó. Todo ele. Qual é a probabilidade? É a área dele sobre o total. Qual que é a área dele? 8 sobre o total, que é 16. Simplificando isso por 8, dá meio. Não tá aparecendo, né? Então, deixa eu fazer de novo. 8 é a área do triângulo. 16 é a área total. Simplificando, dá 1. 8 dividido por 8, 1. 16 dividido por 8, 2. Então, dá meio, que é a mesma coisa que 50%. A apostila deixou a resposta aqui, ó. Mas eu gosto de colocar em porcentagem para situar vocês melhor também. Somente o quadrado, gente, somente o quadrado. O que é quadrado e não é triângulo? Tudo seria o quadrado, mas tem uma parte do quadrado que também é triângulo. O que só é quadrado? O que sobra aqui fora, que eu pintei de amarelo, tá? Então, só o quadrado vai ser 8 também. Por quê? Porque é 16 menos 8. 16 que é tudo, menos esse 8 daqui, ó. Então, vai dar 8. Então, 8 de um total de 16. Tá aparecendo ou não? 8 de um total de 16. Mesma coisa, simplifica por 8, fica meio, 50%. E o triângulo ADM é esse aqui, ó. ADM, então é esse que agora eu vou pintar em azul. Qual que é a área dele? Se todo esse aqui era 8, é a metade, né? Qual que é a metade de 8? 4. Então, 4 de um total... 4 de um total de 16, simplificando por 4, 1/4. O que é 1/4? Se quiser expressar em porcentagem, 25%. Vamos para a última questão, rapidamente, para o vídeo não ficar extenso. O lado da figura tem a forma de um octaedro. O octaedro é uma figura que tem 8 lados, regular. Suas faces são triangulares, serão numeradas de 1 a 8. Então, quem serão as faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Letra A, construa o espaço amostral. O espaço amostral é todo mundo que pode sair, lembra? Então, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8. Letra B, qual é a probabilidade de se obter um número divisor de 8? Gente, desses aqui, quais são os divisores de 8? Vocês vão lembrar, né? Quem que divide 8? Exatamente. 1, 2, 4, 8. Esses são os divisores de 8. Quantos são os divisores de 8? 4. Por isso que eu coloquei 4 de um total de 8, ou seja, 4/8. Simplificando por 4, meio, que é 50%, tá? Ok? Última. Suponha que você lance esse dado uma única vez, assinale a verdadeira. Gente, se eu lançar esse dado, é mais provável sair par, sair ímpar ou nenhuma das duas? Nenhuma das duas, né? Porque já que eu tenho 4 números ímpares, 1, 3, 5 e 7,
e eu tenho 4 números pares, 2, 4, 6 e 8, a probabilidade é igual. Então tá errado a primeira, é mais provável sair par. Mentira. É mais provável sair ímpar? Mentira. É impossível sair ímpar. Mentira. Agora aqui sim, ó, aqui nós temos uma veracidade, uma verdade. É igualmente provável que saia par ou ímpar. Tá bom, galera? Então, ficam com o meu vídeo, ficam com essas questões para fazer, a gente se vê na correção. Tchau, tchau!